Bom dia a todos, graça e paz, tudo bem? A nossa aula de hoje, o tema será a Palavra de Deus, ou seja, estaremos aqui durante alguns minutos falando sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, né? E nós, como de costume, aguardaremos alguns minutos para que os demais colegas possam entrar na live e logo iniciaremos a aula. Tá ok? Até daqui a pouco. Bom, nós já esperamos aqui por 3 minutos, né? Então, vamos dar início à aula. Como eu já havia dito, o nosso tema de hoje é a Palavra de Deus. Ou seja, nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais, né, sobre esse livro maravilhoso que é a Bíblia. Então, para dar início, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esse domingo, obrigado por estarmos aqui novamente, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, que é o tema de hoje. Que o Teu Santo Espírito possa nos inspirar para ensinar, para aprender, e que possamos, ao final dessa aula, ter nossa mente, o nosso coração transformado pelos Teus ensinamentos. Que sejamos pessoas melhores, filhos abençoados, que dão muito orgulho aqui, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. Bom, então o tema de hoje, a Palavra de Deus, nós vamos dar início aqui, abrindo as nossas Bíblias com o nosso texto bíblico base, que está lá no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo a partir do 16. Vamos lá. Então, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui nesses versículos iniciais, 16 e 17 de 2 Timóteo, nós podemos ver que, primeiramente, né, é uma informação de extrema relevância, a Bíblia ela foi escrita assim por homens. Porém, a própria Bíblia deixa muito claro sobre ela mesma que esses homens eles escreveram, né, por inspiração de Deus, por inspiração do Espírito Santo. Logo, né, os homens que a escreveram são meros instrumentos na mão de Deus, né? Tanto é que a Bíblia, uma curiosidade rápida aqui, né? A Bíblia foi escrita num período de mais de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, por mais de 40 autores, em 3 línguas diferentes, grego, hebraico e aramaico, né? No entanto, com um único tema, né? A glória de Deus, né? A salvação dos seus eleitos, né? E mesmo tendo sido escrita, né, por tanto tempo, em 3 continentes diferentes, por 40 autores diferentes, em línguas diferentes, né, ela mantém a sua congruência, ela mantém, né, você não vai ver na Bíblia nenhum versículo que contradiga a outro versículo, nenhum trecho da palavra que entre em contradição com outro trecho, né? Então nós podemos ver aí que realmente a providência divina, né, inspirou esse livro, né? Não foi um livro simplesmente escrito por homens, senão realmente um livro, né, escrito por homens que foram inspirados, que foram direcionados por Deus a que escrevessem esse maravilhoso livro, né? Então, todos nós, né, na nossa vida, né, vou fazer aqui um paralelo com o mar. Então, todos nós, como navegantes desse imenso mar da vida, precisamos, assim como qualquer navegador, né, de um norte, precisamos de uma direção, precisamos de uma bússola, eu diria, né? E para nós, que segundo a própria Bíblia, né, nos informa que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, nós herdamos, né, esse pecado e fomos feitos pecadores assim como eles, né? No reino de Deus, nós percebemos claramente essa questão da hereditariedade, né, da herança. Então, da mesma forma que nós recebemos como herança coisas boas, né, nós também recebemos coisas ruins. E, lamentavelmente, herdamos, né, a natureza do pecado, a natureza corrupta de Adão e Eva, o primeiro casal, né, que cometeram o primeiro pecado. No entanto, Deus nos providenciou, Jesus Cristo nos providenciou várias ferramentas, o Espírito Santo e a Palavra de Deus, para que nós possamos, através da bússola, que é a Palavra de Deus, ajustar a bússola e voltar, né, de volta, voltar de volta foi engraçado, e retornar a Deus, ou seja, a Palavra de Deus, a nossa bússola, ela sempre está apontando, né, para o próprio Deus. Há um grande pregador, né, todo cristão provavelmente conhece ou deve ter ouvido falar de Billy Graham, né? Ele dizia uma frase assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus princípios para ser santo. Então, aqui claramente Billy Graham, né, nos diz que a Bíblia ela vai nos encher de riquezas, de 3 grandes riquezas: sabedoria, né, salvação eterna, e ao longo da nossa vida vai nos fazer
santos. Então, quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós estamos afirmando, né, que foi o próprio Deus que produziu a Bíblia através do Espírito Santo, usando homens, né? Isso nós já vimos, né, no 2 Timóteo 3,16, que acabamos de ler, e também podemos ver em outros trechos da Bíblia. Por exemplo, vamos abrir ali em 2 Pedro 1:21. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nada do que está na Bíblia, né, nada do que foi falado da parte de Deus, né, veio de homens, senão do próprio Deus, através do Espírito Santo. Muitos argumentam que a Bíblia, né, tem contradições. Já afirmei que não há, né? Entretanto, o testemunho, né, de outros irmãos pode nos ajudar a fixar essa ideia que realmente não há contradição, né? Então, como eu estava dizendo, né, tem história aqui, vou contar uma pequena história aqui de um determinado irmão. Ele disse que antes de se converter ele tinha muitos problemas com textos aparentemente contraditórios na Bíblia. Até uma história de uma pessoa que lia a Bíblia e ainda não conhecia Deus. No entanto, depois que se converteu, já não havia mais assim. Ele havia como a palavra de Deus, né? Como eu havia afirmado, Deus deu a palavra para ser escrita por homens inspirados pelo seu Santo Espírito. Deixa eu pegar uma... Muitos de nós, né, principalmente os cristãos, às vezes eu já fiz muito isso, às vezes ainda faço, né? Insistimos muitas vezes em dizer que Deus não fala, né? Que talvez tenhamos um relacionamento difícil, né? E às vezes até perdemos a fé porque eu não vejo Deus falando conosco. No entanto, isso não é verdade, né? Deus fala conosco todo dia, a todo tempo, a qualquer hora. Basta que façamos a leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, então não faz sentido dizer que Deus não fala. Certa vez um seminarista deu a Bíblia a uma pessoa a quem ele estava evangelizando. Depois de algum tempo, né, perguntou se ele estava lendo, né, e a resposta da pessoa foi negativa, ele não estava lendo a Bíblia. O seminarista quis saber o porquê, qual a razão, e o homem explicou: toda vez que leio aquele livro, ele me mostra alguma coisa errada que estou fazendo. Ou seja, Deus fala através da Bíblia. A Bíblia fala conosco. Por isso temos que lê-la, né, com o intuito de ouvir o que Deus quer nos falar. E graças a Deus que ela nos realmente fala, nos mostra que temos muitas coisas erradas. E Deus está, através da sua palavra, através da Bíblia, nos dando oportunidade de correção. Está escrito lá em Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, nesses últimos dias falou através do Filho, né? E ainda hoje Deus nos fala através da sua palavra. Ou seja, você quer ouvir a Deus? Você pode ouvir Deus exatamente agora, né? Vai até ali, pega a sua Bíblia, abra ela, Deus vai falar com você, né? A Bíblia, né, é um livro grande, né? E por ser um livro grande, por ter sido escrito pelo próprio Deus, a gente pode ver que é um livro extremamente
organizado, né? Então nós vemos que a Bíblia, né, ela possui suas divisões, né? Então ela tem sido chamada, né? A palavra Bíblia, aliás, significa, o termo Bíblia, a etimologia dessa palavra significa coleção de livros, né? E nós podemos ver que basicamente ela tem duas principais divisões: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Agora, o que vem a ser testamento? Né? Testamento, né, segundo o dicionário, é o ato pelo qual alguém declara suas vontades e disposição dos seus bens. Qualquer escrito revelado póstumamente ou não, em que seu autor fixa suas opiniões e ou projetos. Então, o que vem a ser a Bíblia? Vem a ser a declaração da vontade de Deus para nossas vidas, né? Tudo que está escrito ali é para o meu bem, é para o seu bem, né? E, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Né? Agora vamos falar um pouco da diferença, né, entre Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus fez um pacto com o povo de Israel através de sacrifícios de animais. O que vem a ser um pacto? Né? Pacto é um acordo realizado entre duas ou mais pessoas, um contrato, ou seja, Deus fez um contrato com o povo dele, com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, né? A gente pode ver um exemplo disso abrindo nossas Bíblias em Êxodo 24:8. Êxodo 24:8. Diz assim: tomou Moisés aquele sangue, né, de um sacrifício de um cordeiro, e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, do pacto, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras, né? Então, aqui no contexto, né, esse aqui é o final, né? Esse versículo fala do final de algumas instruções que Moisés tinha dado ao povo, tendo ele recebido antes da parte de Deus. No Novo Testamento, Deus também fez um pacto, Deus também fez uma aliança, um pouquinho diferente, né? Já não se tratava mais do povo de Israel, do povo peculiar que Deus escolheu para ele, mas Deus fez um pacto com todo aquele que aceitar que Jesus Cristo, Filho único de Deus, né, seria e é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Né? Esse testamento, esse pacto, ele foi feito, ele foi selado com a morte de Cristo na cruz. Então a gente pode ver aqui uma coisa em comum, que tanto no primeiro pacto, na primeira aliança, quanto na segunda aliança, Deus sela esses pactos com sangue, né? Em Mateus 26:26 diz assim: enquanto comiam, Jesus, né, a cena da ceia, né? Da ceia do Senhor, a última ceia que Cristo teria com os seus discípulos. Enquanto comia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste cálice, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, no Novo Testamento, Deus mostra como podemos ser salvos, unicamente, exclusivamente, segundo a própria palavra de Deus, através de Jesus Cristo, né? O Velho Testamento, algumas curiosidades, contém 39 livros, né? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, exceto pequenas partes escritas em aramaico, né? Enquanto o Novo Testamento contém 27 livros, né? E foi produzido na língua grega.
A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, como eu já disse, de diversas formações, culturas, educações, né, no espaço de mais ou menos 1.600 anos, como eu já havia dito. Agora os livros, né? Cada livro da Bíblia, né, ele está dividido, como eu falei, a Bíblia é um livro extremamente organizado, como poucos. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos, né? Exceto alguns muito pequenos, né? Como por exemplo, Obadias, né? No Velho Testamento, Segunda Filemão no Novo Testamento. Então a gente pode ver aqui que Deus é um Deus organizado, né? Terceira João e Judas também no Novo Testamento, livros esses que são pequenos, têm um único capítulo. Os capítulos são identificados na Bíblia por números, normalmente grandes, para que a gente possa ver com facilidade. Cada capítulo, por sua vez, é dividido em versículos, identificado por números menores. Os versículos são pequenas porções do capítulo, né? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. O maior capítulo, né, é o Salmo 119 e o menor, o Salmo 117. O menor versículo da Bíblia, né, é Jó 3:2, enquanto que o maior versículo da Bíblia é Esther 8:9. Todas essas divisões foram feitas para nos ajudar, né, no manuseio da palavra de Deus, né? O estudioso da palavra, todos nós devemos ser, né, deve se familiarizar com cada uma delas, né? No início da Bíblia normalmente tem um índice, né, que nos ajuda, né, facilita o nosso manuseio. E se você tem uma Bíblia de estudo, você poderá ver que no início de cada novo livro tem uma introdução, né? Eu tenho aqui umas 2 Bíblias de estudo maravilhosas que no início, né, antes do início de cada livro, tem ali uma introdução falando aproximadamente o ano que foi escrito, por quem ou por quais pessoas aquele livro foi escrito, qual era o contexto histórico da época em que este livro foi escrito, né? Alguns detalhes de como e por que aquele livro foi escrito, qual é a mensagem principal daquele livro. É realmente muito interessante ter uma Bíblia de estudo, porque ela nos leva a uma profundidade muito maior, uma compreensão muito maior da própria Bíblia. E apesar de tantos autores, de variadas formações, né, como eu disse, a Bíblia desenvolve um tema único, né? Basicamente, né, a Bíblia revela o plano de redenção de Deus para a humanidade. Agora, o que vem a ser redenção, né? Redenção, segundo o dicionário, é o ato de redimir, de fazer a reparação de um erro, de reparar um crime, uma falta, de oferecer uma compensação ou um ressarcimento por um dano, um prejuízo, fazer com que se torne livre, reabilitar, recuperar. Então, o que significa redenção, né? A humanidade estava em dívida com Deus, né? A humanidade pecou e estava em dívida com o próprio Deus Criador. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio aqui, viveu entre nós e, quando morreu na cruz, ele pagou, ele fez um ressarcimento, ele fez uma compensação, ele cobriu junto ao próprio Pai o prejuízo que nós havíamos dado desde Adão e Eva, né? E por causa da morte de Cristo, a própria palavra de Deus diz que nós temos acesso agora ao Pai, por meio, através de Jesus Cristo.
Então, né, a redenção, o tema redenção, né, é o assunto geral da Bíblia, né? E esse plano de redenção, ele é desenvolvido, né, após a queda do homem no Jardim do Éden e depois de Deus ter anunciado que haveria uma salvação para o homem. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 3,15. Deus, então, escolheu um homem, Abraão, para trazer ao mundo o seu filho, Jesus Cristo, que salva o pecador que crê em Jesus. Esse plano de redenção é desenvolvido em 3 etapas. Primeira etapa, o anúncio, feito no Velho Testamento, ou seja, Deus prometeu que não escreveria a lei em pedras, mas na mente e no coração do homem. Nós podemos ver isso lá em Jeremias 31:31. Vamos abrir lá. Livro de Jeremias 31:31. Antes de nós lermos, então vamos recapitular um pouco aqui. Primeiramente, Deus criou o homem. Deus falou para o homem e para a mulher que ele criou: não comam do fruto da árvore que está no centro do jardim. O nome da árvore era Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, do que muitos falam, não tem absolutamente nada a ver com sexo. Deus criou o sexo. Deus criou o sexo para o nosso prazer, né, e para a reprodução, né? Sexo feito com a sua esposa, com aquela que você casou de uma forma santa, né? Deus não criou o sexo somente para a reprodução, mas para o nosso prazer, desde que seja feito com a nossa esposa, né? E o homem desobedeceu a Deus. O homem era inocente, o homem não conhecia a diferença entre o bem e o mal, porque Deus ensinava ao homem somente o bem, para o bem do próprio homem, né? No entanto, Satanás, incorporando ali uma serpente, né, seduziu a Eva, que também ofereceu e convenceu o homem, e os dois comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Esse foi o primeiro pecado, né? Então, ali, Deus amaldiçoou o homem, né? Retirou o homem do jardim do Éden, e através dos tempos, né, quando chegou Moisés, Deus deu a lei, né, através de 2 tábuas de pedra, os famosos 10 mandamentos, e após isso nós recebemos a promessa que Deus não nos trataria mais através da lei, né? Nós não precisaríamos ficar consultando uma tábua de pedra, né? Deus colocaria a lei dentro de nós, né? Então é isso que nós vamos ler agora aqui em Jeremias 31:31. Nós vamos ver até o verso 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, um novo pacto. Aqui já há muitos anos antes do nascimento de Cristo, Jeremias já profetizava a vinda dele. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, através de Moisés. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração eu as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito lindo esse trecho aqui, né? Então falávamos, né, das 3 etapas do plano. Depois veio a fase de realização do plano, ou seja, exatamente quando
através de Jesus Cristo, que nasceu como homem, morreu como homem e ressuscitou, né, glorificado, para realizar a salvação do homem, né? E por fim, né, nós temos a fase que vivemos hoje, que é a fase da proclamação, né? E essa fase ela vai permanecer, ela vai ter a sua duração até que Jesus Cristo volte. Agora, vamos ler aqui, né? Pela palavra de Deus vem a fé. Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que receber Jesus Cristo como Salvador. Através dele temos a salvação, e a própria palavra de Deus nos ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? Para isso, né, para que o homem seja salvo, o homem precisa ouvir a palavra de Deus, né? É através da palavra de Deus sendo escutada, sendo lida, sendo absorvida, é que vem a fé do homem na palavra de Deus e no próprio Deus, né? É assim que está escrito na palavra. A gente pode ver isso em Romanos 10, 17. Vamos abrir lá Romanos 10, 17. Que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, nós temos fé através da leitura, através da audição, né, da palavra de Deus. Se você quer ter fé, né, nós, você, eu, todos nós devemos ler, estudar e meditar na palavra de Deus, né? É isso que a própria palavra diz sobre ela mesma, né? Então, nós temos lá no livro de Josué, né? Josué 1:8 diz o seguinte, se você quiser abrir aí, Josué 1:8 diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, ou seja, da Bíblia, e de meditar nessas palavras dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que neste livro está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E um ponto importante aqui, né, é sobre essa palavra meditar, que significa pensar muito sobre alguma coisa, refletir sobre essa coisa, estudar muito sobre alguma coisa, submeter a uma análise detalhada, buscar as coisas divinas e um afastamento das coisas terrenas, ou seja, o que é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, né, não é simplesmente nós seguirmos um plano diário de leitura da palavra, né? Além de seguir um plano diário de leitura da palavra, nós devemos também meditar na palavra, ou seja, né, a minha leitura de hoje, por exemplo, é Lamentações de Jeremias, do capítulo 4 ao 6, né? Essa é a minha leitura de hoje. Então, nesses 3 capítulos, não necessariamente nos 3, porque é muito conteúdo, mas provavelmente, né, o Espírito Santo vai fazer com que eu tenha uma determinada atenção em algum trecho, né? E nesse trecho eu vou estudar, eu vou ler 1, 2, 3, 10, quantas vezes for necessário, vou reparar, vou refletir, né? Vou pensar a respeito daquele texto, o que esse texto realmente quer dizer, além das palavras que estão escritas lá. Vou pedir, né, orientação do Espírito Santo e vou ficar refletindo e meditando, né, pensando naquilo por um bom tempo. Isso é o meditar na palavra de Deus, ou seja, não basta
né, simplesmente fazer uma leitura. Eu preciso refletir sobre aquilo, eu preciso fazer com que aquilo realmente penetre, né, na minha mente, né, de forma definitiva. Então, dando aqui continuidade, no começo, né, da leitura da Bíblia, qualquer um de nós, né, encontrará algumas dificuldades, né? Afinal, para qualquer um de nós, né, quando iniciamos ali a leitura da Bíblia, encontramos desafios como, primeiramente, uma linguagem um pouco difícil, um pouco complexa. Nisso quero te ajudar te dizendo o seguinte, né? Bom, você primeiramente pode ter uma Bíblia, né, impressa, né? Uma Bíblia como essa aqui, né? Um livro impresso da Bíblia, né? Ou nesse mundo de tecnologia nós também podemos fazer um download de um app da Bíblia em nosso celular, né? Ou ter a Bíblia eletrônica no nosso computador, né? Nesse caso de você ter uma Bíblia eletrônica, e se você está iniciando, né, a leitura da Bíblia, não tem tanta habilidade com a Bíblia, é um iniciante na leitura da Bíblia, a primeira recomendação que eu faço, baixe a Bíblia aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador e escolha o que nós costumamos chamar de versão, né? Então, a Bíblia ela tem várias versões, né? Uma delas, para iniciantes, você vai ver ali, por exemplo, agora mesmo eu estou aqui no meu computador, está na tela dele, e eu tenho aqui um aplicativo, né, da Bíblia. Eu tenho dois aqui, na verdade. Uma é de estudo, que não vem ao caso, eu não vou falar dessa. Mas eu tenho um aplicativo que é provavelmente o mais baixado no mundo, que chama Your Version, em inglês. Vou soletrar Y-O-U-R, espaço, V-E-R-S-I-O-N, Your Version, né? Essa Bíblia é uma Bíblia eletrônica, né? Por exemplo, a tela inicial aqui, eu posso ver aqui o Your Version, né? À esquerda superior, aí ele um pouquinho para baixo tem o versículo do dia, né? Ou seja, todos os dias essa Bíblia vai mandar um versículo diário para você, né? Por exemplo, o versículo diário de hoje é 1 Coríntios 12:25. Depois nós temos à direita planos, tem planos de leitura, tem plano de leitura anual da Bíblia, então, né, todos os dias você vai ler ali em torno de 3 capítulos, desde o primeiro dia até o último dia do ano. Ao final de um ano você leu toda a Bíblia. Você tem marcadores, porque assim como uma Bíblia de papel, você pode marcar ali com uma canetinha, um marcador amarelo, verde, seja lá de qualquer cor, algum versículo, algum trecho que te chamou a atenção sobre uma determinada situação. E mais ou menos no centro da tela, né, tem aqui o que eu estava querendo explicar, que é a versão da Bíblia. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar a NVI. O que é NVI? Nova Versão Internacional, né? É uma versão que, digamos assim, ela está intermediária, né? Ou seja, ela não tem aquelas palavras tão difíceis, mas também não está tão mastigadinha, digamos assim, né? Mas se você for iniciante, né, na palavra de Deus, eu recomendo que você procure pela versão NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, né? Na nova tradução na linguagem de hoje, né, você vai ver que muda bastante a forma que o conteúdo é transmitido, apesar de ser praticamente, né, na verdade, no fundo é a mesma coisa, falado com outras palavras. Eu vou dar um exemplo aqui para você. No versículo do dia, eu já havia mencionado,
Nós temos ali 1 Coríntios 12, de 25 a 27. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Corrigida, né? É uma versão mais antiga. Está escrito assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, por exemplo, aqui até que foi um trecho fácil, né? Mas, por exemplo, uma palavra aqui, regozijam, tal, vou ler o mesmo na linguagem de hoje, né? Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Você já vê que mudou um pouco aqui, né? Ficou mais fácil a compreensão. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram. Aqui a gente tinha o regozijo, já é uma palavra meio difícil. Olha como ficou mais fácil. Se uma parte do corpo é elogiada, todas as outras se alegram. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Então a nova tradução linguagem de hoje, né, vai facilitar muito, né, a sua leitura da Bíblia, caso você seja um iniciante, né? Se você quiser, você também pode ler a NVI, nova versão internacional, né? Não é tão fácil a leitura como a nova tradução linguagem de hoje, mas também, né, é bem mais fácil do que as traduções mais antigas, né? Agora, à medida que você for se familiarizando com a Bíblia, tudo vai ficar mais fácil, né? Você já abre lá, você já sabe, né? Quando eu falo aqui, acabam até falha minha falando muito rápido. Abre lá em Jeremias 33, 33. Né? Eu já estou lendo, talvez alguns ainda estejam abrindo, né? Quando você se familiarizar, você vai ver que vai tudo mais rápido. E se você tem ela no seu celular, tablet ou computador, é ainda mais fácil, né? Então, eu já vou encerrando essa nossa aula de hoje, lembrando que no próximo domingo nós teremos a parte 2, né, desse nosso estudo sobre o que é a Bíblia, né, o que é a palavra de Deus. E nessa aula nós falamos um pouco mais sobre a parte organizacional da Bíblia, né? Os capítulos, as suas divisões, algumas curiosidades, né? Como ela foi escrita, por quem ela foi escrita, enfim. E na próxima aula a gente já vai aprofundar um pouco mais o tema, né? Em o que é a Bíblia, realmente se ela foi inspirada, provas que ela foi inspirada. Vamos falar um pouco de profecias, enfim. A nossa próxima aula, digamos assim, será um pouco mais técnica e um pouco menos em cima de curiosidades da Bíblia, como foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Obrigado por prestigiar mais essa aula. Eu desejo aí um ótimo domingo a todos vocês, né? Lembrando que os nossos irmãos e amigos aí da Igreja Batista Casa Bíblica, né? Nós temos o culto da família hoje, às 19 horas. Compareça, não perca. Mais uma vez, obrigado, um ótimo domingo a todos e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.